arcabouço fiscal virou pó. É um pleno engodo, acreditou quem quis. Vamos ver como a administração econômica do governo está destruindo a economia, gerando inflação e o aumento de dólar batendo na porta. Eu sou o professor Silva Neto do canal Mais Um Falando e juntos hoje nós vamos ver esse traço, que é um repeteco do governo anterior, o governo do PT. Eu separei simplesmente só alguns pontos, alguns posts que fizeram no X, que eu achei muito interessante e vale o comentário, como reflete bem o que esse governo está fazendo é um repeteco do anterior. Vamos juntos? Os posts não estão em ordem cronológica, mas vale a pena a gente ir aqui seguindo e fazendo uma história junto com eles e entendendo, realmente comentando cada um deles, para a gente ver que em 2025 realmente a economia vai para o buraco. Então tá lá, Nono, o vovô investidor, vale a pena seguir. É muito engraçado, apesar das piadas serem muito centradas. Então ele botou aqui, das duas umas, Sâmia Bonfim, deputada do PSOL, que apoia o governo. Ela dizia, das duas uma, ou a equipe econômica é absolutamente incapaz de impedir o derretimento na nossa moeda, que é que ela está falando? Do aumento de dólar. Mas ela não está falando de agora não, ela estava falando do governo Bolsonaro. Ou os rentistas que conduzem o Ministério da Economia, incluindo o banqueiro ministro, estão faturando com a explosão do dólar. Agora eu pergunto, ela agora está reclamando que o dólar está aumentando? Será que ela vai dizer que realmente a equipe econômica é absolutamente incapaz de fazer o derretimento da moeda? Agora, o derretimento da moeda, você sabe por quê? É aumento da base monetária. É isso que causa a inflação, que causa a perda do valor da moeda. E como é que você causa a inflação? Você emite moeda ou você contrai muita dívida. Você expande a base monetária, que é nada mais sem controle fiscal. O governo está com déficit atrás de déficit, como é que ele faz para pagar as contas? Ou ele imprime dinheiro, ou ele contrai dívida. As duas formas geram inflação. Será que a Sâmia Bonfim vai continuar dizendo que a equipe econômica é absolutamente incapaz? Vamos para o próximo? Renata Barreto. Quem apostar no fortalecimento do dólar ante o real vai quebrar a cara, diz Lula. Então Lula, vamos lá, ó, Reuters em 27 de junho de 24, ou seja, há 4 meses atrás, o Lula dizia o seguinte, olha, quem apostar contra o real vai quebrar a cara, porque o dólar vai cair. É isso que você viu? É isso que você vê o reflexo na economia? Então, começa a prestar atenção. Essas falácias, essas manchetezinhas de jornal, essas coisas é nada mais, nada menos do que engodo. Você tem que entender a economia real, você tem que entender o princípio básico. Para você que tem o seu negócio, que tem seu pequeno negócio, que é empresário, você precisa ver qual é a tendência da economia para você tomar sua boa decisão. Você precisa se informar do que está acontecendo e não ficar lendo essas manchetes e acreditando. Então o empresário que pegou e leu essa manchete no jornal, quem apostar contra o dólar vai se dar bem. Ou seja, tem que apostar no real, a economia vai fortalecer, o dólar não vai aumentar. Quem fez investimento sobre isso, exemplo, contraiu uma dívida à base de dólar ou importou produto para vender aqui no país ou como insumo para produzir, com o aumento do dólar, como é que ele fica agora? Ele perde competitividade no mercado, porque o custo dele aumenta muito. E é um custo, é o que eu chamo, é uma variante exógena, você não tem controle. Você não tem controle sobre ela, não depende de você se o dólar vai aumentar ou vai subir. Diferente de você controlar certos custos que você tem na sua empresa. Esse você não controla, então você fica à mercê, você coloca em risco o seu negócio. Então é importante não ler só a manchete, entender o que a economia está fazendo para quando você vê uma manchete dessa, você ignorar. Vamos continuar. Estadão. Opinião de Carlo Andresa. Haddad viaja e o chá revelação de corte de gasto do governo azeda. Eu fiz até um vídeo sobre isso aqui. Do que ele está falando? Teve uma reunião de governo, foi o Lula, foi o Galípolo, foi o Haddad, foi o Aloysio Mercadante, foi o Rui Costa, juntou lá a tropa toda para fazer o quê? Uma reunião para dizer que ia ter corte de gasto, que o governo agora vai controlar o déficit fiscal. Isso quando em novembro, você vai controlar o déficit fiscal em novembro, passou 1 ano e 10 meses, você não controlou nada, aí faltando 2 meses para fechar o ano, que não são 2 meses, né? Porque em dezembro ninguém faz nada, faltando aí 2 meses para fechar o ano, você diz que vai controlar gasto. Você acredita nisso? É óbvio que não. Está aqui ele dizendo a Haddad viaja e chá revelação de corte de gasto fica para depois. O que o Haddad fez? Reclamou, inclusive, na reunião, que os repórteres estavam perguntando sobre o corte de gasto. Ele disse que aquilo era uma forçação de barra, aquelas perguntas. Ele fez o quê? Entrou no aviãozinho e foi embora para a Europa.
E corte de gasto? E o anúncio? E a reunião? Cadê o resultado da reunião? Serviu para quê? Serviu para nada, só criar manchete. Então, quando você vê lá o noticiário colocando que não, agora o governo vai resolver, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um comitê, vamos fazer um estudo. Quando isso acontece, é porque o governo não quer fazer nada, é só engodo. Vamos continuar? Mais uma vez aqui, agora foi o Alckmin que falou. Quem apostar em responsabilidade fiscal vai errar, diz Alckmin. Quem é que ia crer que o governo Lula ia gastar demais e não ia ter controle? Ora, a gente viu o governo passado do PT, foi uma organização única, controle fiscal, controle de déficit, superávit o tempo inteiro, uma gestão econômica maravilhosa, a economia cresceu mais do que todo o mundo, foi uma coisa linda, principalmente o governo Dilma. E aí vem depois o Alckmin dizer um negócio desse. Esse Alckmin é aquele mesmo que falou que o Lula tinha voltado à cena do crime e hoje ele é vice-presidente. Dá para acreditar na palavra de um homem desse? É óbvio que não. Não é à toa que o apelido dele virou picolé de chuchu. Ninguém acredita. É um zero à esquerda. A verdade é essa. Ninguém sabe o que ele está fazendo ali. Falar a verdade, a gente até sabe, né? Foi um acordão e ele ali é a válvula de escape, ele é o seguro. O Alckmin é o seguro. E depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo a respeito mostrando por que o Alckmin está ali. Mas vamos continuar. Então, já tem jornal começando a falar o quê? O ambiente vai ficar pior. É câmbio acima de 6, Selic indo para 16, diz rapaz, que nome é esse? Kang Suk, ex-diretor do Banco Central. Deterioração fiscal levará à necessidade de o Banco Central agir em meados do ano que vem, segundo o diretor. Olha, aí entra aquela questão. E até o final desse ano, quem é o diretor do Banco Central? Campos Neto, que ganhou pelo terceiro ano seguinte como o melhor Banco Central. Ano que vem entra o Galípolo, indicado pelo Lula. Inclusive eu fiz um vídeo dizendo, Galípolo vai ser técnico ou vai ser político? A minha opinião, ele vai ser político. E vai acontecer exatamente o que está aqui. O dólar vai disparar, a taxa de juros vai disparar e o Galípolo vai, na mão grande, tentar marretar a taxa para baixo. Vai desgovernar a economia toda, como aconteceu no governo Dilma. Lembra do governo Dilma? Que ela pegou na marretada, na canetada lá, ela diminuiu a conta de luz, ela segurou os juros, ela segurava o preço do combustível e aí, de repente, não deu para segurar mais nada e a economia foi destroçada. Tudo está indicando que 2025 teremos esse mesmo filme. Não sei se ele vai se completar em 2025, mas com certeza 2026 a economia vai estar destruída se continuar dessa forma. Vamos lá, vamos continuando aqui. Samia Bonfim de novo. A alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã. Por que o valor do trigo está atrelado à moeda americana? Quando o dólar sobe, a sua comida fica mais cara. Sabe de quem é a culpa? Não vou nem falar o nome. Será que ela está fazendo esse mesmo tweet para poder mudar o nome ali do presidente? Olha, eu não estou aqui defendendo direita ou esquerda, não. Eu estou aqui única e exclusivamente defendendo você. Principalmente o pequeno empresário, dando informação para que você possa decidir da melhor forma possível. Porque, querendo ou não, nós, pequenos empresários, somos 70%, 80% da economia do país. E se nós não trabalharmos, se nós não tomarmos boa decisão, a economia vai para o buraco. Já o governo não ajuda. Se a gente ainda tomar uma decisão ruim, imagina a catástrofe que não vai ser. Vamos continuar. Tá aqui, ó. Curva já projeta Selic a 13,75 no final do ciclo de aperto. Dólar a 5,80, já passamos. Estamos realmente muito bem. Nosso tesouro com dificuldade de vender título público pré-ligado ao IPCA. E realmente isso aconteceu. O governo começou a botar título no mercado e o mercado começou a não comprar tudo. Já está começando a ter rechaçamento sobre os títulos do governo. Ninguém está acreditando na equipe econômica. A taxa de juros está subindo, a taxa futura continua subindo. E o governo tentando te enganar, dizendo que está tudo bem. Está o Portman lá no IBGE, marretando o número, dizendo que a economia está muito boa. Mais uma vez, você aí que tem o seu negócio, tá bom para você? No meu? Não tá. Eu acredito que no seu seja a mesma coisa, porque como eu trabalho em vários ramos, eu vejo muita parte da economia, todo mundo reclamando. Eu presto consultoria para várias empresas.
E todo mundo está com o mesmo problema. Eu acredito que você também esteja com esse problema. O problema de gestão financeira, o problema de diretriz, o problema de gestão de pessoal. Eu fiz um vídeo sobre isso explicando como é que o empresário faz uma melhor gestão da sua empresa. Se você quiser depois dar uma olhada, é bem bacana. Tem umas dicasinhas importantes que muitas vezes quando eu chego nas empresas para prestar consultoria, eu vejo que nem o básico é feito. E aí o empresário não sabe por que as coisas não estão indo bem. E também não sabe por que muitas das decisões que ele toma acabam dando errado. É falta de informação, é falta de ajuste. São pequenos detalhes que é importante você ter conhecimento. Vamos continuar? Como eu falei, que eu até brinquei sobre os economistas que apoiaram o governo, está aqui, ó. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras. Dólar a 4,20 em 2024. Sabe o que é isso? Ficar lendo manchete. Ou então, me desculpa, eu não os conheço. Bruno Serra, eu não o conheço. Eu vou falar aqui, mas posso estar até cometendo um engano. Olha, me desculpa, qualquer economista mínimo no início de 2024 sabia que o dólar não ia cair. Se você não fecha o fiscal positivo, se o governo continua aumentando o imposto, se a economia não está indo bem, por que o dólar ia cair? Não tem lógica. É óbvio, se o governo precisa cada vez mais de capital para manter a máquina, cada vez mais o real perde valor. Se perde valor, o dólar sobe. Isso é o princípio básico da economia. Não os conheço, não quero criticar, mas essa manchete, me desculpa, isso aqui parece manchete paga. Vamos lá, vamos continuar. Urgente, governo Lula destrói a economia e dólar chega a 5,85, maior valor desde maio de 2020, ainda na pandemia. Que conclusão a gente chega nisso aqui? Que o governo Lula é pior que uma pandemia. A pandemia, quando a gente passou, tivemos N problemas econômicos. E agora, qual é a desculpa do governo para os problemas que estão acontecendo? Para esse descontrole total na taxa de juros, no câmbio e tudo mais. O que eles vão falar a respeito disso? Qual é a alegação? Qual é a desculpa? Quando começou o governo, era problema da herança maldita do governo anterior. Depois ficaram criticando o Campos Neto, que era o problema da taxa de juros. E agora, qual é o problema? Passado 2 anos de governo, vai continuar falando que a culpa é do governo anterior? O que o governo fez na economia? Vamos lá, me diz aí, coloca aí no comentário. Qual foi a atitude ou a ação ou qualquer coisa que você queira dizer que esse governo fez que melhorou a economia? Eu não consegui ver. Uns vão dizer, não, mas teve o PAC. O governo lançou o PAC. O PAC, aquele PAC requentado da Dilma, que para mim não é plano de aceleração do crescimento, é plano de aceleração da corrupção, tanto que o governo Lula agora está fazendo o quê? Está indo nos fundos das estatais pegar dinheiro para investir no PAC. Você já viu isso? No governo anterior, no Dilma 3, o que aconteceu com esses fundos de investimento de pensão das estatais? Foi tudo pro buraco. E agora estão repetindo o filme. Você acha que o resultado vai ser diferente do que aconteceu no Dilma 3? É óbvio que não. O filme é o mesmo, o resultado é o mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Então tá aqui. O Gustavo Gaia, muito legal seguir ele, é um deputado. Todo dia faz muito vídeo aqui no YouTube com o que está acontecendo diariamente lá no Congresso. Muito bom você assistir, porque você fica vendo ali as entranhas do que estão acontecendo. É uma informação muito importante, principalmente para você que é empresário e precisa decidir. Está aqui. Dólar sobe, bate 5,83, com fiscal e juros no radar e Bovespa cai. Mas é óbvio, alguém precisava ser gênio para saber que isso ia acontecer? Se o fiscal está descontrolado, o governo não tem força econômica nenhuma, não tem credibilidade nenhuma, essa é a verdade. O governo não tem credibilidade, ninguém mais acredita no governo. Vai querer o quê? Que os juros continuem baixos? Que o Ibovespa suba? Então até muita gente aí, eu tenho visto vídeo de muita gente falar que a Bolsa vai subir, a Bolsa vai bater recorde. Eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas. Se há um descontrole econômico, há uma tendência de queda, eu não acho que a Bolsa vai subir. Então você que investe, abre o olho. E fique claro, esse vídeo não é aconselhamento de investimento, desinvestimento ou qualquer coisa monetária. Eu aqui apenas faço comentários sobre as notícias, sobre as informações que estão acontecendo,
com o intuito de você, que é pequeno empresário, tem o seu negócio, é um médio empresário, tenha boa informação para decidir melhor na sua empresa. Esse é o objetivo do canal. Eu não estou aqui para falar de política de direita, de esquerda, de sobe, de baixo, de dentro, de fora, não. Eu apenas pego o que está acontecendo, coloco o meu ponto de vista para que sirva como base ou não para você tomar a sua decisão no seu negócio. Vamos lá, vamos continuar. Então tá aqui, Miriam Leitão. O que mais pesa sobre o dólar é a bolsa e a incapacidade política do governo. 2019, o governo anterior. Será que agora ela vai fazer o mesmo Twitter? Ou ela é aquela militante paga que fica lá na Globo News só passando pano para o governo, a passadora de pano oficial lá junto com aquela Daniela Lima, que eu nem assisto aquilo direito. Pelo amor de Deus, é uma quantidade de desinformação que é assustador. Eu fico pensando, quem é que redige o texto para essas repórteres falarem ali na televisão? Realmente, tem que ter muita cara de pau para escrever aquilo. É muita dissonância cognitiva. Pelo amor de Deus, a economia indo para o buraco e gente dizendo que está tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Ei, ministra, dona Simone Tebet, o que ela falava? O dólar passa de R$5 hoje por quê? Porque nós temos uma instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. 2022. Será que ela mantém agora que ela é ministra? Será que ela fala a mesma coisa? E realmente isso é uma verdade, porque nós temos uma estabilidade política e jurídica. Política isso aqui é um lixo, a política está uma bagunça. Jurídica nem se fala. O STF, com as decisões que ele toma, não há segurança jurídica de nenhum investidor vir para o Brasil e abrir um negócio. Tanto é que está acontecendo o quê? Cada vez menos investimento fabril. O governo fica anunciando que os investimentos no Brasil estão crescendo. Que tipo de investimento? Aquele investimento raso? Aquele que vem para comprar título do governo, pegar os juros e ir embora? Isso não gera emprego, isso não gera economia, só financia o governo, financia o gasto do governo. Isso só gera mais inflação, só gera mais aumento de taxa de juros. Agora, produção que é bom, nada, não está vindo capital produtivo, está vindo capital especulativo. Então, principalmente quando você vê no jornal lá a manchete: Brasil é o segundo maior país do mundo recebendo investimento estrangeiro. Ora, se estivesse recebendo tanto dinheiro estrangeiro, por que o dólar estaria subindo? Não é lei oferta e procura? O câmbio não é livre? Se está entrando um monte de dólar, o que tinha que acontecer? O preço do dólar tinha que cair. Mas por que o preço do dólar sobe então, se nós estamos recebendo investimento do mundo inteiro? Ora, porque investimento único e exclusivamente para receber juros do governo. Então, muito cuidado com essas informações. Tente entender o todo, o conjunto, a obra-prima, que aí você vai ver muita manchete, é história. Ou então faz o seguinte, faz o que eu fiz, pega os Twitter passados e começa a rir. Ora, se valia para o governo anterior, por que para esse governo não vale? Mudou o governo, agora tudo melhorou, virou propaganda política, onde o mundo é perfeito? É claro que não, né? Continuou a mesma coisa errada de sempre. O governo tem estabilidade política e jurídica, por isso que está esse caos na economia. Vamos lá, vamos continuar. Estadão. Análise de Álvaro Gabriel: o dólar sobe 20% no ano, pressiona a inflação e pode provocar como efeito colateral dose maior de juros. Não é o que a gente está falando? Olha só, o dólar já subiu 20% esse ano. E aí a gente volta aqui na Tebet. Instabilidade política e jurídica. Reflete o quê? Aumento do dólar, perda de poder de compra da moeda. Então você junta gasto do governo, perda de compra, aumento de inflação com instabilidade jurídica e política. O que acontece com o dólar? 20%. Quem comprou dólar se deu bem. Lembra lá atrás que a gente falou? O político e o Lula dizendo que quem apostasse no dólar ia perder dinheiro? Quem apostou no dólar ganhou foi muito dinheiro. Esse ano já deu 20%. Então é por isso que você precisa ter a real tendência da economia, entender as coisas para não entrar nas furadas dessa. Não acredita no que o político fala, não. Não acredita no que o Ministério da Economia fala, não. Para você acreditar, você tem que ver se realmente a base de tudo que está acontecendo, a realidade é aquilo. Se aquilo reflete realmente o que acontece no dia a dia. E é muito simples, é só você ver o seu negócio. Eles gostam de colocar essas informações de que está tudo bem para você achar que o problema é seu, que o erro é seu, que você que está administrando mal.
Pode até ser que você não esteja fazendo uma administração muito boa, muito completa, mas quem está destruindo a economia não é você. Vamos lá, vamos continuar. Tá aqui, ó. Mais um da Chequei. Grave, dólar dispara, atinge 5,86, maior índice em 4 anos, real desvalorizou 15% desde que o Lula chegou à presidência. Mais um aqui, ó. Integrantes do Fundo de Pensão de Estatais lançam manifesto contra a ingerência de Lula nas entidades. Olha lá, nem os pelego do PT, que são das centrais sindicais que controlam isso aqui, os funcionários públicos, olha só, nem todos os funcionários públicos fez o L, apoiou o Lula, mas muitos fizeram, e agora estão o quê? Estão reclamando que o governo está metendo a mão onde? Dos aposentados do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa, dos Correios. É isso aí. Para colocar onde? Impulsionar a obra do PAC. Obra do PAC que não deu certo, que não fez nada, que não tem valor econômico. Olha, vamos lá, os fundos de pensão, elas fazem a gestão de dinheiro para a pessoa se aposentar daqui a 30 anos. Não pode pegar o dinheiro e botar em qualquer obra que dá prejuízo. Tem que ser algo que gere lucro, que gere negócio, porque lá na frente aí tem que pegar esses dividendos e pagar a aposentadoria das pessoas. Ora, se investir mal e não gerar lucro, como é que ele vai tirar o dividendo para pagar a aposentadoria? Não vai ter aposentadoria. E, obviamente, o funcionário público aqui já abriu o olho, já viu que vai dar M, e por isso já está todo mundo gritando. E você vai acreditar naquela falácia do governo que está tudo bem? Portman lá marretando o número, você vai acreditar nisso? Acredita se você quiser. Mas eu aqui estou dizendo para você, a tendência é de queda. A economia não está indo bem, não vai bem, o arcabouço fiscal virou pó, essa reforma tributária é um engodo, isso é uma piora. Eu li aquilo, fiquei horrorizado com o que eu li. Vamos ter problema para os próximos 10, 15 anos com impostos e você vai ver que vai só piorar. Vamos lá. Tá aqui, ó. Quem poderia esperar que existe algum aprendizado com os erros do passado? Afinal, os gestores do fundo de pensão olham os títulos do Tesouro rendendo 6,5 mais IPCA e não querem correr risco dos projetos duvidosos e alta do risco do governo. O que ela está dizendo aqui? Que está todo mundo correndo para comprar título do governo. Não é isso? O Brasil também não é agora o segundo maior recebedor de investimento, é o que é compra de título do governo. Porque o juros está alto e cada vez vai ficar mais alto. Porque o governo está destruindo a questão fiscal. O déficit fiscal está cada vez maior. E não entra nesse engodo de que o déficit fiscal vai ser fechar zero, porque não. Ainda tem o problema do parafiscal, aquelas despesas que o governo faz e não inclui como gasto. Ora, você aí na sua empresa, você tem uma conta para pagar, você não tem um saldo no banco. Aí você chega lá pro gerente do banco e diz o seguinte, ó, é uma despesa parafiscal, pode pagar aí, mas não debita na minha conta não. Isso não existe. É uma despesa, é um gasto. Se é um gasto, você tem que colocar no balanço. E, obviamente, o governo está fazendo o quê? Está dizendo que esses gastos ele pode excluir do balanço. Aí passa lá um decreto-lei, o STF aprova e o rombo vai sendo maquiado. Porém, o que acontece? Você teve que pagar a conta, você teve que imprimir o dinheiro e vai dando perda de valor da moeda. E você cada vez tem que pagar um juros maior para poder equacionar a questão econômica do país, se não quebra de vez. Por isso que os títulos do governo estão o quê? Cada vez pagando juros maior. Você vai ver a curva futura, ela está cada vez aumentando mais. E aí você pode acreditar que a economia está bem? Como? Aí começa a dar o reflexo na vida real. Tá aqui, ó, editorial lá no Estadão. Casa própria é mais distante. Caixa amplia limites para financiamento e restringe o sonho da classe média. Tá faltando dinheiro na Caixa Econômica. Para quê? Para fazer empréstimo para a compra da casa. Então o que eles fizeram? Aumento de juros, aumento do aporte inicial, fica cada vez mais difícil você financiar uma casa. Se fica cada vez mais difícil você financiar uma casa, o mercado imobiliário cai. O mercado imobiliário gera muito PIB, gera muito emprego para o país. O que você começa a enxergar para frente na economia? Vai dar ruim. E aí você tem que gerir o seu negócio cada vez melhor, porque senão isso vai afetar em muito você. E lá, continuando, inflação de alimentos no Brasil, só sobe. Aquele papo de que você ia comer picanha, desculpa, acreditou quem quis. É pura ilusão, é puro marketing do governo. É aquilo que eu falo. Se você for ficar vivendo à base de notícia e acreditando no que fala, cara, Alice no País das Maravilhas. Isso não cola no mundo real.
Quando a realidade bate a porta, a dissonância cognitiva choca. Então não adianta você ficar querendo achar que a coisa está indo bem, porque não está. Eu estou sendo repetitivo porque eu estou vendo aqui todos os Twitter e a gente acaba falando e tudo é a mesma coisa. Como você pode perceber, tudo é a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. É o governo fazendo merda. Essa é a verdade. Tá bom? Então, se você gosta desse tipo de informação, dá um curte aí. Se você acha que um amigo seu precisa ver essas notícias, compartilha com ele. Se você quer fazer uma sugestão, quer fazer um comentário, quer até um vídeo ou um tema que eu fale a respeito, coloca aí nos comentários que eu vou ter o imenso prazer de fazer um vídeo. Então, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.